em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas. 1h da tarde em ponto. Seja bem-vindo. Boa tarde para você. Boa semana. Começamos a semana muito bem. Que ela comece bem para você também. Que Deus abençoe a cada um que está ouvindo aqui. Estamos ao vivo aqui na NN 91,5, também no nosso canal no YouTube, NN Play. Entra aí, estamos ao vivo e em cores aqui. Hoje a gente recebe aqui o Dr. Gustavo Matos, ele é pneumopediatra e o assunto, gente, o assunto é muito importante, como todos os assuntos que a gente traz aqui, sempre aqui, né? E hoje é um assunto direcionado à pediatria, às crianças. Por quê? O assunto é asma, uma doença que atinge aí. Olha esses números aqui. A asma afeta cerca de 20% das crianças no Brasil. A incidência da doença é maior na população mais jovem, sendo de 24,3% em crianças e 19% em adolescentes. No Brasil, a asma é um dos problemas de saúde respiratória mais comuns e a doença crônica mais comum em crianças. A doença é subdiagnosticada e subtratada, o que pode impactar a vida dos pacientes e familiares. Vou mostrar aqui para vocês alguns números da asma no Brasil. Cerca de 20 milhões de brasileiros têm asma, entre crianças e adultos. Anualmente, ocorrem 350 mil internações devido a casos mais extremos de asma. Entre 2019 e 2023, 12.195 pessoas morreram de asma no Brasil. Em 2024, foram notificados 883 óbitos entre janeiro e junho. Doutor Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, André. É uma satisfação aqui. Muito obrigado pelo convite. E acredito que vai ser um grande programa aqui, esse Saúde em Foco, com muitas informações importantes aí para a população. Perfeito. Você pode participar pelo 99639-8389, o nosso WhatsApp da NN aqui, que se você já conhece, né? Então, manda ver aí. Coloca a sua mensagem de texto ou de voz, que a gente vai colocar no ar aqui. O assunto é asma, com o doutor Gustavo Matos, especialista pneumopediatra. E também você entra aqui no nosso chat no NN Play, já estamos aqui ao vivo, você pode mandar suas dúvidas também a respeito desse assunto. Começando do princípio, como a gente fala aqui, né? O que é asma e como ela afeta o sistema respiratório das crianças? A asma, ela é uma doença crônica, né? Que ela cursa com uma inflamação nos brônquios, na parede dos brônquios. Então, é basicamente isso, até a fisiopatologia dela. Então, ele inflama os brônquios. É uma doença que ainda não tem cura, certo? Mas tem um controle, consegue controlar perfeitamente. Mas o brônquio da criança, do paciente com asma, ele está sempre inflamado. Tá. E quais são os principais sintomas da asma em crianças e como eles podem variar de acordo com a gravidade? Os sintomas, ele varia de pessoa para pessoa, André. Então, os sintomas gerais a tosse é o principal sintoma, o chiado no peito, o cansaço é outro sintoma, a dor no peito. Tem paciente que tem asma que só sente dor no peito, né? E muitas vezes, como você falou inicialmente, é uma doença que não fazem tanto diagnóstico. Porque muitas vezes você não vai imaginar que somente uma dor no peito pode ser uma asma. Uhum. E pode ser sim uma asma. E a asma, se ela não for diagnosticada precocemente, corretamente e tratada corretamente, aí pode evoluir para gravidade até o óbito. Como você falou, o número de óbitos no mundo por asma é enorme. Uhum. E só nesse ano, viu, gente? De janeiro a junho, já morreram 883 pessoas de asma. E aí você diz assim, poxa, não sabia que asma mata. Doutor, você está falando com um ex-asmático aqui, né? Na minha fase de adolescente, principalmente, assim, eu acho que dos 11 até os 15 anos, eu tive asma. E asma de uma maneira que ficava pitando, como a gente fala. Isso, né? Isso é o chiado. A minha mãe que me criou dizia que eu ficava puxando e encolhendo. Já ouvi falar nisso, né? Ficava puxando e chega a pitava mesmo. E eu descobri algumas coisas importantes. Eu cheguei no médico para fazer o tratamento sobre isso e ele disse, olha, você tem duas saídas. A primeira saída é você ficar tomando remédio, porque você tem um asma importante, né? Eu não podia ver poeira.
Não podia nem pensar nisso. E disse, a segunda, você gosta de natação? Eu disse, adoro natação. Ele disse, então, nade, meu filho. Nade que você vai expandir a sua capacidade pulmonar e você vai mandar essa asma embora. Eu sempre fui um cara baixinho, né? Mas eu era metida a coisa. E nós tínhamos uns amigos que naquele tempo era CEAL e eles nadavam na piscina olímpica do SESI, ali na Cambona. Existe a piscina olímpica até hoje, a Vila Olímpica do SESI, ali. E aquela piscina ela tem 50 metros, é uma piscina olímpica mesmo. Ela não é uma piscina semi, ela tem 50 metros. Ela tem as dimensões reais de uma piscina olímpica. E no lugar mais raso da piscina dava 2,5 de mim. Mas para quem sabe nadar, isso pouco importa, né? Eu sabia nadar, ia com o pessoal, eu nunca ia sozinho. E então eu comecei ali meus treinos. Eu me lembro que a primeira vez para fazer 50 metros, que é uma ida, era um sacrifício. Mas era um dia de cada vez. Então eu fui aumentando. Cheguei a nadar 1 quilômetro por dia na piscina olímpica. 1 quilômetro por dia. Já era uma baba. O que é que acontecia? Você começava a controlar a sua respiração. E uma coisa que para mim foi lazer, porque eu não fiz a natação pensando na asma, eu fiz pensando em mim mesmo, né? Fiz pensando porque eu gostava de água, gostava de nadar. Então, por consequência, eu fiquei bom da asma até hoje. Hoje eu posso entrar num ambiente completamente empoeirado, vou espirrar um pouquinho, talvez, mas graças a Deus eu tô livre daqueles sintomas que eu ficava realmente, como dizia minha mãe, puxando e encolhendo. Quais são os principais sintomas da asma em crianças, doutor, e como eles podem variar de acordo com a gravidade? Como eu falei agora há pouco, né, os sintomas são esses mesmo: tosse, dor no peito, chiado, cansaço. Esses aí são os sintomas de asma, né? E gravidade vai desde uma asma leve, onde você trata em casa, a uma asma moderada a grave, onde você precisa ser direcionado para um serviço de saúde, ou um posto de saúde ou um hospital. Tá. E quais são os fatores que podem desencadear uma crise de asma infantil? É porque depende muito de qual tipo de asma. Principalmente se for uma asma alérgica, é muito fácil da pessoa ter contato com algum fator desencadeante, como por exemplo uma poeira, uma fumaça, uma mudança de clima bruscamente, você pode ter um contato. O cheiro de fumaça de cigarro, né? Um ácaro, um bicho de pelúcia em casa, aqueles lençóis mais fofinhos, tudo isso pode desencadear uma crise de asma. Tá. Quero mandar um abraço aqui, ó. Quem tá aqui com a gente aqui no NN Play, Matheus Nunes, ele diz: doutor Gustavo é gigante, recomendo demais. Que bom que o temos em Arapiraca. Agradeço. Muito obrigado aí pela participação. Pode mandar suas dúvidas para cá e também as suas observações aqui. Doutor, a asma tem cura ou é uma condição crônica? Como é o tratamento a longo prazo? A gente tem alguns, e depois eu vou perguntar também quais são os tipos de asma. A gente tem a asma brônquica, né? E temos a asma alérgica. Essa que você falou aí agora, de ursinho de pelúcia. Tem gente que tem alergia animal, pelo de animais, né? Enfim. Então vamos primeiro para essa daqui. A asma tem cura ou é uma condição crônica? E como é o tratamento de longo prazo? A asma, por enquanto, ela não tem cura. Ela é uma condição crônica, mas tem um controle super adequado. Um exemplo mesmo, você que falou que tinha asma na infância e ficou sem sintoma nenhum. Você ficou curado? Não. Você tem asma. Se algum dia é mais difícil de ter uma crise, é porque você está super controlado. Por exemplo, eu sou asmático, mas eu sou super controlado, sem medicamento. Mas em qualquer momento eu posso ter alguma crise, né? Então a asma, ela não tem cura ainda. E o tratamento, ele varia de pessoa para pessoa, mas é basicamente evitar contato com o que pode desencadear uma crise e utilizar um medicamento adequado, que geralmente é feito através de bombinhas, por um certo tempo, até o paciente ficar bem controlado. A gente conseguir, o paciente vai usar bombinha o resto da vida? Não. A gente consegue, em poucos meses ou ano, tirar medicamento da criança e ela ficar bem, sem apresentar nenhuma crise. Tá.
Mandar um abraço aqui para o Guilherme Ferreira Matos. É seu irmão? Meu irmão. Uma figura. Personal trainer. Personal trainer, o melhor que eu já vi. Viu? Pronto, tá convocado já em condução coercitiva, viu? É quando o cara não quer vir, o cara vem. Viu, Guilherme? Depois vamos marcar um horário aí para você marcar presença aqui no nosso programa também. Você que é um grande personal aqui, muito obrigado pela participação. Marcos Flaviano também, a Lilian Góes. A Lilian Nunes diz assim: excelente médico, muito profissional e cuidadoso com seus pacientes, recomendo muito. A Almira Carla também dizendo aqui, excelente profissional. Aí o Guilherme Matos dizendo, tudo certo, ó. Pronto, já ao vivo fica mais difícil de dizer não, né? Muito obrigado, meu amigo. A Lilian Góes diz o seguinte: cuida muito bem dos meus netos, profissional excelente mesmo. Bacana. Doutor, como os pais podem identificar se uma tosse persistente ou falta de ar pode ser um indicativo de asma? A gente está vivendo, você falou em mudança brusca de clima. Que o diga nós agora, né? Que o diga a gente agora. Por exemplo, oficialmente nós estamos na primavera. Que primavera é essa? Que show da Xuxa é esse, né? Exato. Que primavera é essa, meu amigo? Né? 34 graus com sensação de 38. Tem dia que tem um sol para cada brasileiro, né? E muda tudo. São Paulo teve uma ventania, até hoje tem 500 mil pessoas em São Paulo sem energia elétrica, por causa de um temporal que deu lá há alguns dias atrás. O deserto do Saara tá chovendo, tá alagado lá o deserto do Saara, teve dilúvio no deserto. Tá meio louco. Tá meio louco. Então, para a pessoa que é asmática, essa mudança, hoje mesmo de manhã se formou uma chuvinha, eu falei, não acredito, rapaz. Né? E até choveu um pouco, falei com o Marcão aqui, quando o Marco Aurélio chegou, eu falei, Marcão, e o tempo hoje, rapaz, deu uma chuvinha, né? Então, para quem é asmático, doutor, isso também é um problema? Isso é um agravante? Isso é um agravante, mas geralmente para um paciente que é asmático que não está controlada. Se o paciente tem uma asma e está bem controlada, ela vai ficar bem mesmo com a mudança de clima, né? E a primeira pergunta que você me perguntou é dos pais, como saber os sintomas da asma no filho? Uhum. Aqueles pais que têm um filho asmático, onde foi bem orientado através de quais sintomas podem acontecer, ele vai saber identificar quando uma tosse é por asma ou não. Os pais bem orientados, né? Mas aqueles pais que ainda não sabem, você pode suspeitar de asma se a criança tiver uma tosse persistente, do nada. A criança estava super bem, foi dormir bem, acordou com uma tosse persistente. Pode ser uma asma. Acordar à noite por causa da tosse pode ser de asma. Aquela criança que não tem nenhum sintoma, foi correr para andar de bicicleta, jogar bola e parar porque está cansado ou está tossindo, isso também pode ser um asma. Então são sinais e sintomas que os pais conseguem identificar. Uhum. E daí precisa, quando acontece isso aí, precisa procurar ajuda médica. A Almira Carla diz assim: cuida da minha família até de longe, sempre nos salva nas crises respiratórias da minha pequena. Obrigado aí, Almira, pela participação, pela informação aqui do nosso convidado, tá? Doutor, a gente tem alguns mitos que podem se constituir também em verdades. A asma alérgica, ela existe? Ela é desencadeada, por exemplo, pessoa que é asmática, dormir no ventilador. Pessoa que é asmática, dormir no ar-condicionado. Detalhe, o ar-condicionado tem um filtro. E o ar-condicionado deve ser limpo, viu, gente? Pelo menos a cada 6 meses. Não é aquela manutenção que você passar um pano ali na frente, não. Viu? Tem que chamar, tem que chamar um técnico para fazer a limpeza, a manutenção mesmo dos seus ar-condicionados. Ele vai retirar essa unidade interna, vai levar para um local arejado de preferência. Hoje o pessoal usa até aquelas lava-jato, né? De lavar carro mesmo, porque remove todas as impurezas. Pra você ter ideia, eu já fiz isso na minha casa, gente, já tinha lodo. Por quê? Porque você está no período de inverno, quando você liga o ar-condicionado, ele retira a umidade relativa do ar de dentro do ambiente, ele diminui aqui a umidade relativa do ar e joga o ar quente para fora. Existe essa troca, né? Quando o tempo está frio lá fora, ele vai suar. E aí ele vai pegar aquela poeira que está no ambiente e puxar para ele. Isso. Então, por isso que cria lodo. E se criar lodo, é muito complicado. Pode trazer. Isso aí, Marcão. Olha aí, olha aí. Né? Isso, André, é bem que você falou. A cada 6 meses, fazer a manutenção geral, aquela que você chama um técnico e ele vai fazer. Mas essa telinha aí que está aparecendo, isso é sua função de fazer semanalmente. Toda semana precisa tirar e limpar isso aí. A manutenção geral é semestral.
né? Mas essa aí toda semana, e não dura 2 minutos. Você abrir, tirar a telinha, passar uma água nela e botar de volta. Exatamente. A minha pergunta é essa, doutor, para quem é asmático, isso aí que você está vendo na tela, e aquele ventilador só pegando a poeira e jogando no seu rosto ali. O pessoal sempre pergunta o que é melhor, ar-condicionado ou ventilador, né? O ventilador é sempre pior, porque ele não tem filtro nenhum. Você viu ali o tanto de sujeira que tinha, de poeira que tinha nessas telas. Sim. Pelo menos é um filtro, ele não joga tanto para a pessoa. O ventilador não, tudo que passa atrás ele vai jogando em cima. E na asma alérgica, a principal causa de crise é contato com ácaros. Ácaro é aquele carrapatozinho de poeira que fica em ambiente fechado. E que a gente não vê a olho nu. A gente não vê a olho nu. Então ele fica dentro do quarto. É muito difícil você deixar uma casa 100% sem ácaro. Certo? Então, aquele paciente asmático, ele tem que estar com um ambiente, principalmente um ambiente que ele passa o maior tempo do dia, que é dormindo, o quarto adequado. Né? Então, deixar o quarto durante o dia aberto, com janela aberta, para arejar o ambiente, para circular o ar. Então, o ventilador é péssimo para quem é asmático. Tá. Tem mais. Pois é, olha ali. Isso aí é um crime, rapaz. Isso aí, né? É melhor a pessoa dormir com a cara na poeira logo. E aí, muitas vezes, a pessoa diz: eita, mudou o clima, meu filho teve uma crise de asma. Mas não, ó, dormiu no ventilador. Exatamente. E todas essas partes do ventilador aí, gente, são removíveis, tá? Eu tô dizendo isso porque eu tenho em casa e eu faço manutenção também do ventilador. Você tem que desmontar ele todo, lavar ele todo, botar para secar, depois você monta tudo de novo. É a coisa mais fácil do mundo. Tem algumas observações aqui, rapaz. Recorde de audiência aqui. A Crisomara Rose, ela diz o seguinte: o melhor pneumopediatra. A Larissa Oliveira diz assim: como mãe de primeira viagem, recomendo demais o Dr. Gustavo, como pediatra e pneumopediatra. Consegue acalmar uma mãe como ninguém. Gratidão, tio Guga. A Sueli Brandão diz: Dr. Gustavo me orientou muito quando meu filho de 9 anos teve pneumonia pós-Covid. Excelente profissional. A Gilvânia Matos Ferreira diz assim: o melhor. Quanto orgulho temos de você, meu querido. Você é top dos tops. Essa é minha mãe. Ah, então tá bom. Tá tudo... A família tá toda aqui, né? Que coisa boa. Muito obrigado, dona Gilvânia, pela participação aqui. A Catiúcia Albuquerque diz assim: doutor Gustavo, maravilhoso. É o melhor. Bacana. Doutor, quais são os tratamentos disponíveis para a gente controlar a asma em crianças e como escolher o melhor plano de tratamento? Para quem está em casa, tem um filho asmático, né, que vê ele naquela condição. E você falou uma coisa importante. Você disse assim: André, nem sempre a asma é a questão daquele puxa-encolhe, não. A tosse. Só que quem tem um filho que está em casa, que está tossindo, vai querer medicar o menino. Já tem inclusive observação aqui, tem participação aqui no nosso WhatsApp, uma paciente falando que teve, olha a observação aqui que a paciente fez, tá? Boa tarde, tive gripada uns dias atrás, mas a secreção não foi embora, ainda continua na garganta e nariz constantes. O que posso fazer? Já tomei, aí ela diz o nome do remédio, eu não vou falar aqui, e outros remédios, mas ainda continuo assim, né? É uma gripe que está acometendo a todo mundo por essa mudança brusca. Sim. Né? Ela tomou uma substância aqui, eu vou falar, deve ser um corticoide, porque eu fui representante, já sei que isso aí é uma substância que é um corticoide, né? Em xarope a substância, maleato de desclofeniramina mais betametasona. É um antialérgico associado ao corticoide. Pronto. Então é isso que ela tomou aí, doutor, e disse que não ficou boa. Se for um quadro de gripe, de infecção, ela pode tomar o xarope que quiser. Enquanto o corpo não conseguir botar esse vírus para fora, ela apresenta todos os sintomas, né? Para vírus não existe medicamento. Vai dizer, vai tomar esse medicamento e o vírus vai embora. Não. Diferente de quando é uma infecção por bactéria, que a gente usa um antibiótico adequado e sabe quando a pessoa vai melhorar. Vírus não, vírus depende muito da imunidade de cada pessoa. Tá. Né? Então, uma coisa importante aí para ela é o mais importante: repouso. O corpo precisa de repouso e hidratação, muito líquido. Toma muito líquido para aumentar essa hidratação do corpo, aumentar a imunidade e conseguir botar o vírus para fora mais rápido. É a melhor forma de tratar uma gripe. Tá. Então, voltando aqui, doutor, quais são os tratamentos disponíveis para controlar a asma em crianças e como escolher o melhor plano de tratamento? Na asma, ela existe fases de tratamento. Vai da fase 1 até a fase 5.
E a gente faz esse tratamento de acordo com os sintomas diários da criança, né? Então precisa de uma boa anamnese, uma boa história clínica, um bom exame físico para chegar e realmente escolher tal medicamento. Existe o tratamento da asma é basicamente através de bombinha, né? Do dispositivo de asma, que no popular a gente chama de bombinha. E existem vários medicamentos nessas bombinhas. Então precisa ver qual a criança vai se adequar melhor. Né? Já existe a vantagem, já existe tratamentos eficazes para asma, que é pelo SUS, que é fornecido pela farmácia popular, gratuito, né? Então, essas crianças aí que ficam indo para a emergência toda semana, todo mês, com crise de asma, ela poderia sim, muito bem ser evitada ter crises, né? Com medicamento de graça. Não tenho condições de comprar medicamento. Não, o medicamento você usa todo dia, mas é gratuito. Né? Disponível na farmácia popular. Isso. Programa do governo federal já faz muito tempo. Muitos anos. Né? Vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, depois a gente lê aqui, tem um monte de participações aqui no nosso NN Play, aqui no nosso chat no NN Play, a Luana Lira, Emília Salles, o Diori Magno, que está aqui também, a Crisomara Rose também faz observações aqui. Vamos fazer o seguinte, você quer mandar suas dúvidas para cá? 99639-8389 é o nosso WhatsApp da NN, ou então no nosso chat aqui no NPlay. O assunto é asma, com o doutor Gustavo Matos, que é pediatra, pneumopediatra, e está falando sobre esse assunto muito importante aqui. Não sai daí não, a gente volta já, é rapidinho. Saúde em Foco, na Rádio NN. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Muito bem, o assunto é asma. Estou conversando aqui com o pneumopediatra Dr. Gustavo Matos. Quero ler aqui os comentários aqui do pessoal que está participando assim, aqui com a gente no NN Play, nosso chat, tá? A Gilvânia Matos Ferreira diz assim, aliás, a Catiúcia Albuquerque, Dr. Gustavo, maravilhoso, o melhor. A Wagner Fernanda diz assim, um excelente profissional. Tenho enorme gratidão pelo cuidado com minha Maria. A Neide está aqui. Boa tarde, meu amigo. Já estou aqui ligadinha. Aquele abraço para você e para o meu amigo Sérgio Paulo. Um abraço aí, Sérgio. A Emília Salles diz assim: Arapiraca só agradece por um especialista em pneumopediatria com tanto carinho e cuidado com as crianças com esta necessidade. É verdade. A Luana Lira diz assim: ótimo profissional, super competente e atencioso, indico demais. O Diori Magno diz: excelente médico. A Cal Almeida diz assim: doutor, você é um médico maravilhoso, mesmo sem ser sua paciente. Tira uma dúvida, você me responde: muito obrigado mesmo. Nivaldo Azarias, doutor Gustavo, Nivaldo Azarias, ele foi sensacional. Um monte de gente aqui comentando, que coisa boa. Compartilha aí nos grupos de WhatsApp de vocês, para que também a gente possa alcançar um número ainda maior de pessoas aqui. Doutor, a gente estava falando sobre esse plano de tratamento. Como deve ser o uso correto dos inaladores e nebulizadores? Existe alguma técnica específica que os pais devem seguir? Por exemplo, naquele tempo que eu falei para você que eu tinha asma,
Nebulizador, não existia os nebulizadores portáteis, não. Eu tinha que ir para o Pan Salgadinho, eu morava no Prado, pegava um ônibus, ia para o Pan Salgadinho tomar a minha nebulização lá naquele oxigênio, né? Quando estava em crise. Quando estava em crise, né? E era sempre assim. Hoje a gente já tem os nebulizadores que se vende comumente em farmácia e aquilo tem um filtro também, viu, gente? Aqueles filtros devem também ser trocados. Mas enfim, existe uma comodidade maior agora. Como é que fica essa questão, né? Como é que deve se portar isso aí? Como é que deve ser o uso correto dos inaladores e nebulizadores? Hoje em dia, André, está muito mais fácil. Antigamente, o pessoal só tratava a crise. Não fazia um tratamento de manutenção para evitar a crise, que é o mais importante, né? E hoje em dia já existem dispositivos que não se utiliza nebulizador. Esse nebulizador que sai fumacinha, que faz barulho. Uhum. O tratamento mais adequado da asma é aqueles com a bombinha e com o espaçador. Aquele espaçador que vem a máscara. Sim. E daí os pais conseguem levar ele para qualquer canto. Vai viajar, leva. Vai passar um dia fora, leva. Porque são medicamentos que a criança utiliza diariamente, né? E utiliza também quando tiver uma crise. Então ninguém sabe o momento que a criança pode ter uma crise. Olha aí, Isso aí. Né? Tá aí na E daí tela. não precisa de energia, não precisa de pilha. É só utilizar uma bombinha que você pega de graça na farmácia e ter um espaçador. Acabou, você consegue controlar super bem a asma da criança. Tá certo. E já as bombinhas, o dispositivo, isso aí vai dependendo de idade para idade e de gravidade para gravidade. Doutor, a substância de escolha ainda para o tratamento crônico da asma é o salbutamol? Para o tratamento da crise, sim. Para o tratamento da crise, o de escolha ainda, o que temos é o salbutamol. Mas como te falei, o ideal é que não tenha crise. É evitar a crise, né? Então, para evitar a crise, a gente utiliza medicamento à base de corticoide inalatório. E daí tem uma gama de corticoide inalatório para ser usado. Tá. Crianças com asma podem praticar atividades físicas? Eu até já respondi isso aqui, mas eu não sou especialista. Existe alguma recomendação específica sobre esportes? Não, a criança ela deve praticar atividade física, né? Então o brônquio ele é um músculo, tem uma musculatura do brônquio. E daí o que acontece na asma? Quando inflama, ele obstrui o brônquio. Então a gente precisa fortalecer essa musculatura para poder fortalecer esse brônquio também, né? Então a atividade física ajuda bastante nisso aí. Um ponto importante que você levantou é da piscina, da natação, do paciente asmático fazer natação. Para asma, a natação é excelente. O que precisa ter cuidado é que tem muitos pacientes que têm uma asma, mas tem uma rinite também associada. E o cloro da piscina pode prejudicar a rinite. Entendeu? Então, se prejudicar a rinite, uma crise de rinite pode evoluir com a crise de asma também. Né? Então, primeira coisa, toda criança com asma precisa fazer atividade física. Qualquer atividade física. Certo? Mas para fazer atividade física precisa estar controlado da asma, né? Não é para fazer atividade física quando está com uma crise de asma, não. Isso aí ele precisa de repouso. Então ele precisa estar bem controlado da asma, sem crises, para daí fazer uma atividade física adequada. Tá. Pegando esse gancho aí, qual o papel das alergias no desenvolvimento da asma? E é comum crianças asmáticas serem alérgicas a outros fatores? Sim, com certeza. Existe uma tríade da alergia que a gente chama, que é a asma, a rinite e a dermatite atópica. A via de alergia no popular são iguais. Então, é muito comum um paciente com asma ter uma dermatite e ter uma rinite associada, né? E os três precisam estar bem controlados. Não é só a asma, né? Então, a asma que predomina é a asma alérgica, né? Existe a asma que não é alérgica, a asma induzida por atividade física, a asma que é causada também por alguma infecção. O paciente pega uma infecção viral, uma infecção bacteriana e pode ter uma crise de asma por causa de infecção, certo? Mas a asma alérgica, ela é a mais comum que tem em nosso meio, né? Então, qualquer coisa, qualquer gatilho pode desencadear uma crise de asma dessa aí. Doutor, o que fazer em caso de uma crise de asma severa? Quais são os sinais de alerta que é hora de buscar atendimento médico de emergência? Bem, uma crise severa. Se o paciente teve uma crise severa, pode ser que ele não esteja controlando corretamente em casa essa asma,
certo? Não esteja usando o medicamento adequado corretamente em casa. Mas se o paciente que é asmático ou não, né? Se ele tem uma crise de tosse associada a um cansaço que não está melhorando com salbutamol ou com o seu medicamento de crise de asma, é hora de procurar ajuda, né? Porque o principal motivo do paciente ir para uma emergência por crise de asma é quando precisa de oxigênio. E muitas vezes os pais não sabem em casa se a criança está precisando ou não. A gente consegue ver através daquele dispositivo que bota no dedo da criança, chamado oxímetro. E daí você consegue ver se a criança está precisando de oxigênio ou não, né? Então, muitas vezes a criança está cansada, está tossindo muito, mas a saturação está ótima. Não precisa os pais se preocuparem. Faz o tratamento certinho em casa de crise de asma. Todo mundo sabe que quando vai para consulta comigo, sai com uma receita mostrando lá o que utilizar e como utilizar durante uma crise de asma. Isso aí vai evitar que o paciente vá para uma emergência. Geralmente a gente consegue tirar o paciente da crise de asma em casa, sem precisar levar na emergência. Tá. Doutor, a asma em crianças, ela é mais severa na infância e pré-adolescência, ou isso também é mito? A asma ela pode existir durante a adolescência, a infância, a pré-adolescência, a adolescência e a fase adulta? A asma ela pode ser severa em qualquer idade, certo? Geralmente, a vantagem, o nosso corpo é perfeito, né? Então, o pulmão da criança, ela cresce até uma certa idade. Então, aquele brônquio, ele vai crescendo, vai fortalecendo, e você começa a ter crises mais leves a partir de 8, 9 anos de idade. Então, é muito comum você dizer, cansava muito na infância, mas depois eu deixei de cansar. É mais por causa disso, da musculatura brônquio que vai moldando, e o paciente tem uma resistência maior ao cansaço, não apresenta um cansaço facilmente. Quando a criança tem ali seus 5, 6, 7 anos, que ainda está em formação, ele pode ter uma asma, ele pode cansar mais fácil, né? Pode cansar mais fácil e pode ser mais grave. Tá, um abraço aqui para o Pedro Lino, grande doutor Gustavo, ótima pessoa e um profissional excepcional, sou grato, diz aqui o Pedro. Tem mensagem aí pelo 99639-8389. Vamos lá, Sérgio Paulo. Boa tarde, André. Boa tarde, todos da 91,5, a melhor do Brasil. Parabéns pelo tema, né? E realmente é isso, as mães têm que tomar cuidado com seus filhos. Eu não gosto de ar-condicionado, doutor. Também não tenho condições de colocar na minha casa, que está muito cara a energia. Mas uso o ventilador. Não gosto dele parado, uso ele girando, eu e a minha mãe. Mas toda semana eu tiro ele, desmonto, lavo todo ele e deixo limpinho, tá certo? Beijo, parabéns. Tava com saudade, viu, André, da participação com você. Um cheiro para todo mundo. É Gadi, viu? Valeu, obrigado, Neuza Gadi, aí na comunidade de Manuel Teles. Um grande abraço aí a todos de Manuel Teles, do bairro Cacimbas, Primavera. Dos bairros mais populosos, se não for o mais populoso, o maior bairro de Arapiraca. Quase uma cidade à parte, né? Grande abraço para todos vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês. Doutor, a mudança de clima ou a poluição do ar, ela pode agravar a asma? Como minimizar os impactos desses fatores ambientais? Com certeza, ela pode sim agravar a asma, né? A mudança de clima. Hoje em dia a gente está morando em locais onde a poluição é demais, né? Muitas indústrias. Hoje em dia ainda tem muitas pessoas que colocam fogo em lixo. Verdade. Né? Queimam lixo. Isso aí prejudica muito a saúde respiratória de qualquer pessoa, não só o asmático. O asmático ele vai ter uma crise, mas qualquer pessoa pode ter sintomas se inalar alguma fumaça. Então, o que é que a gente pode evitar? Ter consciência, né? Consciência em não colocar fogo em lixo, né? Muito cuidado na época de fogueira, no mês de junho. Isso é um mês bem ruim para a população asmática, tanto devido às fumaças, os fogos de artifícios, as mudanças de clima no mês de junho, né? Mas o ambiente em casa é o mais importante. O ácaro, aquele ambiente fechado, né? Aqueles lençóis felpudos, bichos de pelúcia no quarto, tapetes em casa, aqueles tapetes que juntam muita poeira. Tudo isso pode causar crise de asma. Então, se você tiver um controle adequado em casa, o mofo mesmo, né? Teve anos aqui em Arapiraca que não conheço uma casa que não mofou. É verdade.
né? Então, o mofo, não precisa ter o mofo ali, o cheiro do mofo. Às vezes você sai de casa, deixa um quarto fechado, quando você abre, você sente o cheiro de mofo. Você não está vendo o mofo, mas sente o cheiro. Aquele cheiro pode causar uma crise de asma grave, né? Então, o controle ambiental, principalmente domiciliado e dentro de casa, é o mais importante para evitar essas crises. Perfeito. Pegando esse gancho já, como os pais podem adaptar o ambiente doméstico para evitar crises de asma nas crianças, como evitar ácaros e mofo? Bem, o principal é, o ácaro, ele se multiplica em locais fechados, né? Então, quanto mais arejado o ambiente, mais aberto, com janelas, com portas abertas, melhor. Evitar aquelas cortinas de tecido dentro do quarto, os forros de cama a cada 2, 3 dias precisa ser trocado. Dá preferência por aqueles lençóis mais lisos, né, de algodão. Evitar ao máximo varrer casa. Geralmente, quando você varre uma casa, se olhar para uma luz, para uma janela, você vê um monte de poeirinha. Aquilo ali pode dar uma crise de asma, né? Se a criança tiver contato. Evitar mofo. Evitar que animal, gato, cachorro fique dormindo na mesma cama do paciente, né? Tudo isso são coisas simples que você consegue evitar. Olha o tal do ácaro aí. Isso, esse carrapatinho aí de poeira, e ele se alimenta de resto de pele. Então, muitas vezes ele fica na nossa pele e você não vê. Você não sente. Mas muitas vezes você acorda se coçando e não sabe o que é. Muitas vezes é ácaro, né? Então, ó, esses tapetes aí que fica na sala, que junta muita poeira, para quem é asmático, isso é péssimo, quando é uma asma alérgica. E já que você tem, o tapete é uma coisa que a maioria das casas tem, e as mulheres gostam muito dos tapetes, um negócio, né, de decoração que deixa a sua sala realmente mais bonita e tudo, mas não significa que você não deva lavar, né? Isso. Vou fazer um merchan aqui, a Dry Clean lava tapete, viu, gente? Então, você leva lá, né, e você vai ter um tapete bem lavado, com uma empresa multinacional, na realidade, vão entregar para você, inclusive bem cheirosinho, se você quiser, e é com aqueles produtos antialérgicos, diga-se de passagem, né, para não voltar com aqueles cheiros muito fortes. Então, fazendo um merchan aqui da Dry Clean, que você pode levar o seu tapete lá e eles vão lavar. A Dalila Salles diz assim: excelente médico, minha inspiração, orgulho. Deus te abençoe cada vez mais cuidando de nossas crianças. Muito obrigado pela observação aqui. Doutor, e a última? Existe alguma relação entre a asma infantil e o desenvolvimento de doenças respiratórias na vida adulta? Existe sim, né? Existe o paciente asmático em crises recorrentes, mantendo uma inflamação crônica ali no brônquio, facilita o paciente a ter uma pneumonia, né? A ter uma gripe e cansar por causa da gripe, afetar a função do pulmão por causa da gripe. E a asma em si, na vida adulta, ela já é grave, principalmente se não tratar corretamente, né? A asma, ela não vai evoluir para um câncer, nada disso não, né? Mas as crises de asma, isso aí vai afetar toda a rotina, principalmente de um paciente adulto. O paciente adulto que não tem uma asma controlada não vai conseguir fazer uma atividade física, não vai conseguir, vai faltar o trabalho com frequência. E daí, tudo isso vai mudar a rotina, né? Tá. Tem uma pergunta aqui, ele está assinando aqui como Infinito Void. Ele diz o seguinte: pode tomar sorvete com asma? Pode sim, né? Na literatura médica não tem nada relacionado a nada isso. Gelado. Nada gelado. O que acontece muitas vezes que o paciente, como te falei, tem uma asma e tem uma rinite associada, né? Quem tem uma rinite associada, as coisas geladas, ela pode irritar mais a via aérea superior da criança, e a criança tem uma crise de rinite, começar a corizar, ter uma tosse por causa da rinite, mas não em relação à asma. Muito bem. Quero agradecer aqui o Dr. Gustavo Matos, pediatra, pneumopediatra, que está aí na tela. Você pode segui-lo aí no Instagram, @Gustavo Matos _pneumoped. Tá aí na tela, tá certo? Não é isso daí, doutor? Isso mesmo. E aí você tem um link, gente, para você escolher como é que você vai falar para ser atendido. Se levar seu filho, sua filha para ser atendido. O WhatsApp é o 99926 9698. Repetindo, 99926 9698. É o WhatsApp para você marcar a sua consulta com o Dr. Gustavo Matos aqui, que ele atende aqui em Arapiraca, aqui no Metropolitan. Isso. Vai mandar?
No segundo andar, sala 205. Segundo andar, sala 205, todo mundo já sabe aqui, né, onde fica o Metropolitan. Doutor Gustavo, sou muito grato por ter vindo aqui. Para mim foi uma honra recebê-lo aqui, tá convidado aqui. O Infinito Void está dizendo assim, ele está dizendo o seguinte: pode tomar sorvete com asma? É que sou uma criança e tenho asma. É muito ruim ter asma. É verdade, meu querido. Eu tive e é muito ruim mesmo ter asma. É terrível, né? Então, fala com papai e mamãe aí para marcar uma consulta com o Dr. Gustavo, para que você possa sair dessas crises e viver com qualidade de vida. É possível o paciente asmático viver com qualidade de vida, né, doutor? Com certeza. Hoje, com a quantidade de tratamento que já existe de asma, a criança ela tem que ter uma vida igual qualquer criança, né? Não é limitar. Vai sair no Serena, jogar bola, ir numa praia. Não é para evitar nada disso, mas tem que fazer um controle correto aí dessa asma. Perfeito. Então, repetindo aqui o telefone para você marcar, é o 99926-9698, tá? Ele atende em Delmiro Gouveia, tá? Em Delmiro Gouveia também, tá? E também a Garanhuns está atendendo mais não? Não, Garanhuns não estou atendendo mais. Não está atendendo mais não. Uma novidade, eu estou fazendo muita consulta domiciliar, né? Às vezes os pais estão com a criança doente, está com a criança cansada, não quer levar no hospital, não quer levar no consultório. É esse mesmo número aqui? Pode entrar em contato com esse mesmo número. Pronto. Que a secretária ela consegue orientar bem. Pronto, 99926-9698, para quem quer a consulta do doutor Gustavo Matos em casa com seu filho. Telemedicina não, né? É ao vivo mesmo, em cores, na casa do paciente. Então tá aí, ó, locais de atendimentos, o Marcão já cortou aí, tá? 99926-9698 para Arapiraca, para Delmiro Gouveia, 98107-4828. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vindo, até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço aí, André. Valeu. Amanhã, gente, vou receber a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas, tá? Clínica Veterinária, e o tema: queda de pelos em pets. Quando isso é normal e quando se preocupar, tá bom? Boa tarde para você, fiquem todos com Deus, ele permitindo. Amanhã às 13 horas você tem encontro marcado com o programa mais saudável do rádio. Lembrando, amanhã vão os cortes dessa entrevista para o nosso Instagram aqui. Hoje ainda vai aí para o nosso Spotify, sem os intervalos comerciais, e também vai estar os cortes no YouTube e o programa inteiro aqui para você assistir quando quiser aqui no NN Play, tá legal? Boa tarde e até amanhã.